Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Estamos fazendo a leitura com consequente aprendizagem sobre o solo. A partir de agora, na segunda parte deste estudo, trataremos sobre a destruição e manutenção do solo. Primeiramente, trataremos sobre a destruição do solo, as causas de destruição do solo, e em seguida falaremos da manutenção do solo, como manter o solo produtivo. Algumas das causas de destruição do solo são a erosão, o desmatamento, a queimada e a poluição. 4 causas de destruição do solo: erosão, desmatamento, queimada e poluição. Erosão. Erosão é o processo de desgaste do solo, provocado pela água e pelo vento. Temos aqui 3 fotografias de erosão. O desgaste do solo, que foi provocado pela água e pelo vento, são grandes erosões. Como evitar a erosão? Não derrubar as árvores dos morros, das encostas ou dos locais onde a água pode correr com grande velocidade, pois ela arrasta o solo. Em primeiro lugar, não derrubar as árvores dos morros, das encostas ou dos locais onde a água pode correr com velocidade. Conservar o solo plantado ou gramado. Segunda maneira de se evitar a erosão: conservar o solo plantado ou gramado. Fazer as plantações de forma adequada, diminuindo a formação de enxurradas. Então, uma primeira causa de destruição do solo é a erosão. Uma segunda causa de destruição do solo é o desmatamento. Desmatamento é o processo de derrubada das matas sem qualquer controle. Como evitar o desmatamento? Respeitar as áreas de preservação, como parques e reservas florestais. Respeitar áreas de preservação. Essas áreas de preservação podem ser citadas como exemplo parques e reservas florestais. Aumentar a fiscalização nas áreas preservadas. Então, a primeira causa de desmatamento que estudamos foi a erosão, e esta foi a segunda causa, o desmatamento. Uma terceira causa de destruição do solo é a queimada. A queimada é feita pelos agricultores com a intenção de limpar os terrenos para o plantio. Esse tipo de processo é prejudicial, pois o calor do fogo danifica o solo, queimando o humo e matando os seres que nele habitam, inclusive os micro-organismos que ajudam na fertilização do solo. Além disso, deixa o solo exposto aos agentes que provocam a erosão. Então, a queimada é feita com o objetivo de limpar os terrenos para o plantio. Esse processo é prejudicial, pois o calor do fogo danifica o solo. Como? Queimando o humo, aquela terra apropriada, boa para o plantio, e matando os seres que nele habitam. Entre os seres,
alguns animais e também os micro-organismos. Os micro-organismos ajudam na fertilização do solo. Os micro-organismos ajudarão na decomposição de animais e plantas mortos. Além disso, deixa o solo exposto aos agentes que podem provocar a erosão. Já percebemos que uma maneira de evitar a erosão é fazer plantações, manter o solo plantado. Como evitar as queimadas? Quando houver a necessidade de limpar os terrenos para o plantio, utilizar enxadas, tratores e arados. Não usar as queimadas, usar ferramentas, usar enxadas, usar tratores e arados para limpar o terreno. As queimadas não devem ser utilizadas, pois prejudicam muito o solo, danificam o solo, matam seres que nele habitam, inclusive os micro-organismos, que ajudam na fertilização. Outro tipo de destruição do solo é a poluição. A poluição do solo pode ser provocada pelo lixo doméstico, hospitalar ou industrial, e também pelo uso em excesso de agrotóxicos. Como se polui o solo? Se polui o solo pelo lixo doméstico, pelo lixo hospitalar, pelo lixo industrial e pelo uso em excesso de agrotóxicos. Como evitar a poluição? Os agricultores devem utilizar os agrotóxicos de maneira controlada e seguindo as indicações fornecidas pelos rótulos das embalagens e pelos agrônomos. Como evitar a poluição? Outra maneira, tratar adequadamente o lixo doméstico e hospitalar. Jogar esse lixo, colocar esse lixo em local adequado. Como evitar a poluição? Começar em casa a estender essa ideia para a comunidade onde vive. Se começa a evitar a poluição em casa, e de casa se estende para a comunidade onde vive, para a cidade onde você mora. Como manter o solo produtivo? Já falamos da destruição do solo, das causas de destruição do solo. Agora iremos ler e aprender sobre como manter o solo produtivo, a manutenção do solo. Como manter o solo produtivo? Para manter o solo produtivo, é necessário adubá-lo e ará-lo. Adubá-lo e ará-lo. Quando o solo tem excesso de água, é necessário drená-lo. E quando é seco, é preciso irrigá-lo. Percebemos aí 4 maneiras de manter o solo produtivo. A primeira maneira é a adubação. Para manter o solo produtivo é preciso adubá-lo. Outra maneira de manter o solo produtivo é ará-lo. Passar o arado no solo, remover, remexer a terra. Então, adubação, aragem do solo. Outras maneiras. Quando o solo tem excesso de água, é necessário drená-lo, tirar a água do solo, tirar um pouco da água do solo, para que tenha apenas a água
necessária para que ele possa se manter produtivo. Quando o solo é seco, é preciso irrigá-lo. É preciso que a água não seja de mais e não seja de menos. Quando a água é demais, é necessário drenar o solo. E quando a água é de menos, o solo é seco, é preciso irrigar o solo. Adubar. À medida que as plantas se desenvolvem, elas absorvem do solo sais minerais. O ato de adubar o solo devolve a ele estes sais minerais, tornando-os produtivo, tornando o solo mais produtivo. Os adubos ou fertilizantes podem ser estrume de gado, galinha e porco, cocô, as fezes de gado, de galinha e de porco, folhas e galhos em decomposição. Folhas e galhos que estão em decomposição, estão em fase de apodrecimento. Os adubos ou fertilizantes podem ser adubos químicos produzidos em laboratórios. Adubos ou fertilizantes podem ser ainda o calcário. Percebemos aqui os adubos e os fertilizantes. Estrume de gado, galinha e porco, folhas e galhos em decomposição, adubos químicos e calcário. Arar a terra. O que é arar a terra? Arar a terra é afofar a terra para a penetração de ar e água. Afofar a terra, tornar a terra mais fofa. Para quê? Afofar a terra, arar a terra, para que possa penetrar com mais facilidade o ar e a água. Para arar podem ser utilizados a enxada, o arado puxado por animais ou arado puxado por trator. Acabamos de perceber, de estudar sobre a destruição do solo, as causas de destruição do solo e acabamos de aprender como manter o solo produtivo, principalmente sobre adubar o solo, arar o solo, se tem água em excesso, drenar o solo, e se tem pouca água, se o solo é seco, irrigar o solo. Clique no gostei e se inscreva no canal do Centro de Ensino Fundamental 02. Não se esqueça de acionar o sininho para que você receba as nossas notificações. Permaneça com Deus e até a próxima.